Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar todos, sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos Oficial. O meu nome é Gleison Góes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative as notificações. É muito importante para quando eu postar um novo vídeo, o YouTube recomendar esse vídeo para vocês, amém? E deixe os comentários também, é muito importante. Eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês. Estou aqui em uma outra cidade, vocês já sabem, fazendo o quê? Assim como todos os servos do Senhor, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, estão evangelizando, fazendo o ID do Senhor Jesus Cristo, eu também estou aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, tem coisas muito importantes. Em algumas pousadas e hotéis, quando eu chego, o Senhor me mostrou claramente e me palestrava algo muito importante. Quando eu via em todas as pousadinhas, em todos os hotéis onde eu chegava, sempre tem um Novo Testamento, uma Bíblia Sagrada. E Deus me disse, veja como a minha palavra está ao alcance de todo mundo. Por isso, no dia do juízo final, ninguém terá desculpa e eu não terei culpado por inocente. Porque hoje eles têm a minha palavra ao alcance, mas muitos logo em breve vão desejar ouvir a palavra do Senhor e não vão ter mais, não vão ouvir mais, poder ouvir mais a palavra de Deus. Então, veja que em todos os hotéis que eu cheguei, todas as pousadinhas que eu passei, que eu me hospedei, tinha dentro deles uma Bíblia. Seja o Novo Testamento, não importa, é a palavra do Senhor. Então, está ao alcance de todos. Deus me dizia, eu observei, parabéns pelos hotéis e pousadas, né, nota 1000, né, e Deus me disse que está ao alcance de todos, mas muitos preferem ler outros livros, ou ficarem no celular, né? Mas a Bíblia sempre jogada de canto lá, de escanteio, né? Enquanto eles valorizam Fernando Pessoa, Clarice Lispector, não sei quem, o Diabo a Quatro, o livro mais importante tem sido desprezado pelas pessoas. E está chegando o momento no qual eles vão sentir o desejo e fome, mas fome da palavra, de ouvir a palavra de Deus, e será tarde demais. Então, acordem, despertem enquanto há tempo. Eu vim aqui falar para vocês, em primeiro lugar, vou falar sobre o racismo também. Deus mandou me falar sobre o racismo, que é algo que Deus abomina. Mas vou falar aqui para você que mora fora do Brasil, em outro país, e está aí de forma ilegal e desonesta, tá? Desonestidade também nas aposentadorias. Deus me disse, tudo isso é pecado. Você que recebe e não tem necessidade, você está ocupando o lugar de outra pessoa. Pessoas que fazem cambalacho e tramóias no INSS para poder serem beneficiados e ali tomando o lugar de pessoas que necessitam. Quando Jesus voltar, se te encontrar assim, você vai direto para o lago de fogo, tá? Desonestidade nas aposentadorias, roubando o lugar de quem precisa, crentes bandidos, criminosos, fora da lei, e também católicos que se dizem cristãos, mas estão de forma ilegal em outros países, de forma clandestina. Entram de forma ilegal, mentem nas imigrações, falam que vão ficar pouco tempo ali, fazem um cambalacho, uma tramóia, aonde Deus não habita nisso. Deus não está no meio de mentira e de engano, porque até mesmo que a Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Então, Deus não habita na mentira. Ali eles entram e passam pelas imigrações dos países, mentindo, falando que vão ficar muito pouco tempo no país, e ali eles permanecem no país, e ali de forma criminosa, e são considerados tanto fora da lei e criminosos perante a justiça do país, quanto para o Senhor Jesus Cristo. Para Deus também, você não passa de um criminoso, porque você sabe que está aí errado, clandestinamente, e ainda ostentando. Tem uns daqui que se amostram nas redes sociais, publicam, olha, eu estou aqui na Europa, em Paris, eu estou aqui na Bélgica, olha eu aqui na Suíça, fazendo sucesso, toma selfie. Comprei um iPhone 15, estou nos Estados Unidos, olha o meu tênis de marca, custou 5 mil reais. Olha o meu celular de não sei quantos. Olha meu vestido, meu salto. Comprei minha casa no Brasil. Olha que eu comprei um carrão no Brasil. Tudo de forma ilegal, clandestina e criminosa.
Por que eu falo muito aqui, bato na tecla dos crentes, dos evangélicos? Porque Deus quer que eles se consertem para morar no céu. Porque os ímpios fazem, mas não conhecem a palavra de Deus. E uns têm a cara de pau. Muitos falam assim, você defende o Lula. Na questão de Israel, todo mundo sabe que Israel é uma terra santa, que eu amo Israel, oro por Israel, mas todo mundo sabe que a Bíblia diz em Apocalipse, tudo que vai acontecer, tudo que Deus vai permitir que aconteça em Israel. A Bíblia fala que Israel vai ser vencida, vai ter uma guerra. A Bíblia fala que o anticristo vai se assentar lá. A Bíblia fala tudo. Você que não lê a Bíblia, Apocalipse, você precisa ler a Bíblia. Amém? Você precisa ler a Bíblia. Então muita gente fala que eu defendo Lula, totalmente contra postura de Lula ou qualquer outra pessoa, outro presidente que fale contra Israel. Eu sou totalmente contra. Mas eu não sou hipócrita, nem louco, porque eu sei que na Bíblia está escrito tudo que vai acontecer em Israel. Se você não sabe, é porque você não leu a Bíblia. Amém? Então, como muitos falam que eu defendo o Lula, não é defender o Lula. Muitos desses que estão lá, criminosos, fora do Brasil e em outros países, de forma clandestina e ilegal, chamam o Lula de ladrão. E você está sonegando imposto, está aí juntando dinheiro e mandando o seu dinheiro para o Brasil de uma forma criminosa. Você é um ladrão. Você é um ladrão e tem a cara de pau de publicar nas redes sociais chamando o presidente Lula de ladrão. Quando você é um ladrão. Porque você rouba dos impostos do país onde você está de forma criminosa e de forma ilegal. Eu estou defendendo Lula? Não estou. Estou falando a verdade. E a verdade, ela dói. E as pessoas odeiam ouvir a verdade. Mas você não passa de um bandido. Tanto para as autoridades quanto para Deus. Portanto, regularize-se urgente, entre de forma correta no país. Se for trabalhar fora do país, em outro país, pague os impostos corretamente, porque isso, sim, é um verdadeiro Deus, pátria, família, um homem cristão e de bem. Porque você que está aí fora do Brasil, falando Deus, pátria, família, ilegal, toma vergonha na tua cara, que você não tem moral nenhuma para falar isso. Não tem moral nenhuma. Você primeiro tem que regularizar a situação da tua vida, consertar a tua vida. Como você pode chamar Lula de ladrão? Postar, lacrar nas redes sociais? Você aí se escondendo igual um tatu no buraco nos Estados Unidos e na Europa, se escondendo da polícia. Por que você corre da polícia? Se fosse algo, Deus me mandou uma revelação e eu estou aqui nos Estados Unidos, na Europa, porque Deus me trouxe para cá, porque Deus permitiu que você estivesse aí, mas Deus não te levou para aí para você ficar se escondendo da polícia. Porque se você vê a polícia, você corre, porque você é criminosa, porque você é criminoso. Se você está em outro país, igual um tatu, se escondendo no buraco, correndo das autoridades, porque você é um bandido. Você é um criminoso. Porque se estivesse tudo correto, você ficaria tranquilo e não se preocuparia com as autoridades do país o qual você está. Amém? É a verdade, vai doer, não vai? Pois é, mas é a verdade. Eu não posso... I'm sorry. Vou falar até em inglês. I speak in English, ok? I'm sorry. It's true. Es la verdad. Es la única verdad. Tiene que escuchar. É a única verdade, você tem que ouvir. É a verdade, você precisa ouvir. Amém? Então, regularize-se. Volte para o teu país e entre no país de uma forma legalmente. De forma honesta, correta. Estou aqui porque Deus me mandou. Deus não ia te mandar para um país de forma... no meio de cambalacho, de tramóia. Deus não está no meio de mentira. Aonde Deus habita na mentira? Deus te mandou para ir? Não. Deus permitiu que você estivesse aí. Mas porque você tem um livre-arbítrio de estar aí igual um criminoso, é igual servir a Deus. Deus não obriga você a aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus, entregar sua vida a Jesus ou não. Deus não te obriga a nada. Amém? Então, regularize-se a sua documentação,
se Jesus voltar a encontrar você nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde quer que seja, de forma ilegal, igual um tatu, se escondendo na toca e no buraco, você vai direto para o inferno. Você vai perder sua salvação, você vai direto para o lago de fogo. Porque você sabe que você está cometendo crime perante as autoridades da terra. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Peça perdão a Deus agora e regularize-se. Se você quiser morar no céu em nome de Jesus, amém? Pare de roubar impostos das autoridades, porque você, quando manda dinheiro para o Brasil, e você não paga, você mantém uma vida ilegal, você mantém uma vida de um criminoso. É a mesma coisa que qualquer outro foragido que vai para o país, foge para um país aí, para os Estados Unidos, para a Europa, você é igualzinho um bandido foragido. É a mesma coisa. Você não parou para pensar isso, não? Pois Deus mandou eu fazer esse vídeo para dizer para vocês que vocês estão na mesma posição que qualquer outro criminoso que foge da polícia. Amém? Então, toma vergonha na cara, pelo amor de Deus, viu? Você que se diz evangélico, vai na igreja. E outra coisa, o seu pastor, o seu padre aí nos Estados Unidos ainda não te avisou que você precisa regularizar a sua documentação e deixar de ser um criminoso ilegal? Pois é. Então, seu pastor não é pastor, ele é um lobo. Seu padre é outro lobo devorador, porque senão ele teria já pregado para você e te falado que isso é um pecado, tanto um pecado contra as autoridades, tanto é algo errado aqui na terra, quanto para Deus que é santo. Amém? Então, se seu pastor não falou, você diga para ele, pastor, o senhor não tem vergonha na tua cara, não, de eu estar aqui nessa igreja aqui nos Estados Unidos há tantos anos ilegal, e o senhor está recebendo minhas ofertas, está ali, e nunca falou para mim que eu sou um criminoso e uma criminosa, de estar aqui na Europa, na Ásia, onde quer que você esteja, ilegal, de forma ilegal? Pois é. Pois diga isso pro teu pastor, e se o seu pastor estiver ilegal, teu padre também, manda ele tomar vergonha na cara e se regularizar perante as autoridades. Amém? Foi Deus que mandou eu falar nesse vídeo. Glória a Jesus. Então, hipocrisia. São hipócritas e fariseus, né, irmãos? Porque eles estão roubando os impostos do governo, vivendo e ganhando dinheiro de forma ilegal e clandestina. Depois fala que eu defendo Lula, chama Lula de ladrão, sendo que eles são ladrões, né? Mas eu tô mentindo? Não tô mentindo. Tô falando a verdade. Amém? E tem gente que recebe profecia, que Deus me mandou para cá. Deus não vai te mandar para um lugar, né, irmãos? No meio de Trambique. No meio de Trambique, de forma ilegal no Trambique. Deus não tá no meio de Trambique. Mentira, entrou pela imigração, passou, falei que ia ficar uma semana e tô aqui já fazem 5 anos. Você está aí como um criminoso e uma criminosa perante o Senhor, sim. Se Jesus voltar, você está cometendo um pecado. Tanto contra as autoridades da terra, quanto contra Deus. Amém? Se Jesus voltar a encontrar você dessa maneira, você vai queimar no lago de fogo. Seu pastor, já falei sobre isso também, seu pastor precisa pregar para você, se você está nos Estados Unidos e na Europa, ele não falou, que ele é outro criminoso também. Regularizar a tua vida, regularizar a tua documentação, tá? Tive uma revelação com Cid Moreira, tá, irmãos? O apresentador Cid Moreira, eu tive uma visão ontem, orando à noite, com ele falecendo, tá? O apresentador, jornalista Cid Moreira, eu tinha uma visão rápida assim, e Deus falava ao meu coração assim, quando a visão eu tive rápido orando, à noite, que ele ia falecer, tá? O Cid Moreira, jornalista. Não falem, outra coisa que eu quero dizer para os irmãos claramente, de todo o Brasil, não falem nada em voz alta, irmãos. Quando você fala em voz alta, os teus planos, o diabo, a Bíblia fala que Satanás, ele fica ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, tudo que você for falar, projetar, planejar, você tem que falar com Deus, no teu pensamento ali, orando em línguas, falando com o Senhor. E não fale em voz alta nada, porque o diabo, ele planeja, arquiteta laços, trama coisas para que você venha não receber a tua oração, não receber a resposta da tua oração. Vou mostrar na Bíblia já, segura aí. Para que sua oração não tenha resposta, para que se você não perseverar na oração, por isso que é importante, tá?
não falar em voz alta. Eu ultimamente tenho trancado a minha boca no sentido de falar os meus planos, porque o diabo ouve. Quando o Satanás ouve, ele tenta usar pessoas, usar situações para que aquilo ali não aconteça e não se concretize, tá? Então, Deus mandou dizer para vocês também para fechar a boca em nome de Jesus. Fecha em nome de Jesus, se mantenha em oração, planeje, fale com Deus, ora em pensamento com o Senhor, mas não fale para ninguém. Amém? Fale, deixa entre você e Deus. Ore, Senhor, pensamento, fala com Ele. Mas quando você fala, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Olha, eu vou fazer a faculdade de Direito e tal, e tal, tal. Quando você começa a falar, o diabo já começa a colocar vários empecilhos, várias barreiras, principalmente se for algo para você fazer a obra de Deus, algo referente ao reino dos céus, se for alguma coisa que vai beneficiar a tua vida com Deus, a obra do Senhor, aí o diabo coloca 10.000 vezes mais impedimento também. Então, você planeja ir para tal cidade fazer a obra, você planeja isso, aquilo, você fica caladinha e caladinho, ora a Deus e fala com o Senhor, porque muitas coisas o diabo, ele atrapalha, ele faz de tudo para poder fazer você perder a bênção, ou se você não perseverar em oração, você desanimar, não receber aquela bênção. Vou mostrar e provar na Bíblia que você precisa perseverar em oração e fechar a tua boca. Amém? Vem para a Bíblia comigo. Olha, em 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 2 e versículo... Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 18, tá? Por isso, bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, foram 2 vezes, mas Satanás nos impediu. Essas 2 vezes que Paulo quis encontrar, né, lá com os irmãos, o diabo impediu, colocou empecilho para que Paulo não fosse encontrar. Está claramente aqui na palavra de Deus dizendo, por isso bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Veja que o diabo impediu por 2 vezes, colocou barreiras, empecilho para que o apóstolo Paulo não fosse ali. Leiam o capítulo inteiro de 1 Tessalonicenses, primeira carta de apóstolo Paulo, né, de Tessalonicenses, capítulo 2. Leiam inteiro, que vocês vão entender tudo, o contexto, mas vocês podem ver claramente que o apóstolo Paulo diz que o diabo tentou e impediu ele por 2 vezes de ir lá ter com os irmãos, né, ir lá de ter com os irmãos lá. Então, vocês podem ver que o inimigo impediu por 2 vezes ele de ir. Outra passagem na Bíblia aqui claramente, para você ver que você precisa perseverar em oração. Às vezes você ora 1 semana, 2, aí não obteve resposta ainda do que você orou, está orando, mas olha o que pode estar acontecendo, olha. Livro de Daniel, capítulo 10 e versículo 13. 13 até o 21. Vamos ler até o 21? Vamos. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me. E eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face no chão e tornei-me mudo. E eis que como a semelhança dos filhos dos filhos de homens, tocou os meus lábios. Então eu abri a minha boca e falei e disse para aquele que estava diante de mim: ó meu Senhor, pela visão, minhas dores voltaram-se sobre mim e nenhuma força retive. Bom, não vou me prolongar aqui no vídeo, para o vídeo não ficar extenso, amém? Mas aqui no livro de Daniel, capítulo 10, como eu li para vocês, versículo 13, vocês podem ver claramente que por 21 dias, um principado terrível do reino da Pérsia resistiu ali ao anjo, né, que trazia a resposta para Daniel. Mas ali, com certeza, Daniel persistiu, perseverou em oração, e ali Daniel obteve a resposta.
imagine você se Daniel desistisse de orar e parasse no primeiro, no quarto, no terceiro ou no quinto dia. Ele não teria obtido a resposta dele, porque existem principados e potestades, e a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste século, as hostes da maldade que estão assentadas nas áreas celestiais. Então, muitos irmãos devem fazer a oração de guerra, porque a oração de guerra é para destruir os principados e potestades que estão nas áreas celestiais, nas áreas, não no céu, claro, que eles não estão no céu, que eles já são anjos caídos, mas estão nessa no primeiro céu, assim, nessa primeira área do céu aqui abaixo, nas nuvens, assim, acima das nuvens, eles estão ali tentando impedir as orações. Os irmãos lembram que Deus me mostrou uma vez, lembra que eu contei para vocês, que eu vi um demônio enorme, Deus me mostrou assentado 2 demônios em cima das nuvens, tentando impedir as orações dos servos de Deus de subir, de passar para o céu. Então, é muito importante você perseverar na oração. Quando você sente uma opressão quando está orando, é o inimigo tentando te colocar medo para você parar de orar. Amém? E cada vez mais que você intensifica a oração, mais o inimigo tenta ali. Quando você sente uma opressão, uma coisa assim ruim, é porque nas áreas celestiais os demônios estão lutando, guerreando para tentar impedir a tua oração de subir. Ele só não pode impedir a oração em línguas, porque ele não entende e a oração sobe como um fogo, amém? Mas se for uma oração normal, falada, os demônios ficam ali. Quando você sente aquela dificuldade para orar, às vezes uma opressão, você está orando, uma opressão, uma coisa assim, até um mal-estar, você fala, meu Deus, estou orando e estou me sentindo mal, que estranho. É porque os demônios ficam nas nuvens, nas áreas celestiais, tentando atrapalhar. Na hora que você vai orar, os demônios ficam furiosos, porque ele não quer que você ore. Amém? Porque a oração, através da oração, que você recebe as respostas do que você tem pedido ao Senhor. Então, o diabo vai tentar te impedir. Quando você sente essa opressão, quando você ajoelha, que você sente essa opressão, parece que tem alguém perto, alguém se aproximando, ou sei lá, o ambiente, o clima fica pesado, assim, uma coisa estranha. É por causa dos demônios que fica tentando impedir. Aí quando você continua orando, perseverando ali, aí logo você sente que tudo melhora. Quando você continua orando, porque os demônios, você vence a guerra no mundo espiritual. Quando você continua orando, ali clamando ao Senhor, é uma batalha espiritual, no mundo espiritual. Aí você vence a guerra quando você continua perseverando em oração. Aí logo você já sente um alívio, já tudo passa, aquela opressão já acaba, porque você venceu a guerra, os anjos lutaram e guerrearam e venceram por você durante esta oração. Amém? Breve vou estar falando para vocês, em nome de Jesus, se Deus permitir, um vídeo sobre o racismo e também outro tema que Deus me deu para falar, sobre outra coisa que eu não me lembro, Deus mandou eu falar no próximo vídeo. Amém? Em nome de Jesus. O racismo e o que, Jesus? O racismo e... sobre o racismo mesmo. Sobre o racismo e algo que eu não me lembro, irmãos. Mas eu vou lembrar depois em nome de Jesus, tá? Vou lembrar depois em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tchau.